veio agora, assim, para compartilhar e conversar É, sobre propósito, né? Sobre esse tema que vem sendo trazido de uma forma tão racional e obrigatória nos últimos tempos, como se todo mundo tivesse que saber qual é o seu propósito para ser feliz. É o novo caminho da felicidade que vem se desenhando aí nos últimos tempos. E essa busca que foi iniciada pelo propósito, né, por esse propósito que me traz tanta felicidade, precisa ser olhado com cuidado, porque às vezes essa busca pelo propósito ela pode virar uma espécie de fuga da minha realidade, quando eu me deparo com as crenças que me limitam, com as dores que me limitam. E aí acontece de eu querer sair daquilo que me dói, daquilo que me incomoda, e começar a justificar isso com eu não sei qual é o meu propósito, né? Isso, por exemplo, no âmbito profissional, por exemplo, no trabalho. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho, com as dificuldades que eu encontro no meu trabalho, com os relacionamentos que eu tenho, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, e eu começo a associar isso com, ai, mas eu não sei qual é o meu propósito, e aí eu começo a buscar um propósito fora daquela situação para que aquilo saia. E são duas coisas que você precisa separar, porque trabalhar aquilo que te limita, aquilo que te incomoda nas relações ou em você mesmo é um tema. E descobrir o que você gosta e o que você ama ou o que faz o seu coração vibrar de forma mais alta e mais forte é outro tema, né? E o nosso propósito, que eu acho que não é único, eu acho que a gente tem propósito para cada situação que a gente vai vivendo, ele vai sendo descoberto ou ele vai se ampliando à medida em que você se permite cuidar dessas coisas que te incomodam, trabalhar essas coisas que te incomodam, e então você começa a ampliar o seu olhar para aquilo que te fortalece ou para as tuas fortalezas, aquilo que você tem de bom. Porque quando a gente está no mundo de eu não gosto disso, isso me incomoda e eu quero sair daqui, eu esqueço de olhar o que é que eu gosto, o que está bom e o que, que eu faço bem. E eu acho que o propósito está aqui, ó, no que eu faço bem, no que eu gosto, no que eu amo e não no que eu não gosto, né? E então, esse trabalhar essas coisas ajuda a trazer um olhar de quem eu sou, o que eu gosto, o que eu amo de verdade. E aos poucos, isso vai trazendo para você uma visão diferente e ampliada é, de, de quem eu sou efetivamente e o que eu gosto de fazer, né? E o que eu gosto de fazer na vida, porque às vezes quando a gente fala de o que eu gosto de fazer, está sempre muito conectado a trabalho. Eu gosto de fazer no trabalho. E o propósito, quando eu falo que o propósito ele pode ser vários propósitos na sua vida, ele está conectado a quem você é. Então eu tenho um propósito como mãe, eu tenho um propósito como filha, eu tenho um propósito como um ser atuante na sociedade, um ser humano atuante, eu tenho um propósito profissional, né? E isso está sempre conectado com o que eu gosto de fazer e o que eu trago, né? A minha melhor habilidade. Porque o que eu gosto de fazer e o que eu trago para o mundo
é o presente para o outro. E isso para mim é muito propósito de vida, esse presente que eu trago para compartilhar, sabe? Então não tem receita para trazer você para essa visão de propósito e não tem essa obrigatoriedade de você ter um propósito para ser feliz, sabe? Pelo menos essa é a minha visão sobre esse tema. Não tem obrigatoriedade de você conhecer o propósito para ser feliz, porque quando você começa a se conhecer, saber quem você é, o que você gosta e o que faz o seu coração vibrar, a partir desse momento você já conhece o seu propósito. E dali para frente você vai aplicando ele em todas as esferas da sua vida. É minha visão sobre o tema. Até me estendi um pouco na conversa, porque é um assunto que eu gosto bastante de falar, mas queria te ouvir um pouco sobre essa visão de propósito, né? O que você vê nesse tema? Eu tenho um pouquinho de cuidado quando a gente usa alguns termos que se generalizam, né? Então, o propósito virou um termo agora que todo mundo fala, né? Porque é o propósito em todos os níveis. Então, isso ganhou quase como uma imagem muito sublime, sabe? Ah, o propósito, essa coisa divina, essa coisa sublime, essa coisa que nos faz, então, nos realizarmos completamente, né? E aí parece algo inatingível, né? E aí fica nessa esfera metafísica da divindade e a gente perde que o propósito é todo dia ir caminhando em direção a um caminho que nos leve a uma realização. E essa realização, ela tem diversos aspectos, né? Diversas formas de se manifestar. Quando a gente fala de propósito, muitas pessoas carregam um propósito muito conectado a valores morais e espirituais. Tá? O meu propósito tem que ser ajudar muitas pessoas, o meu propósito tem que ser amar. Talvez o seu propósito seja um propósito diferente e que não esteja diferente, não seja sombra disso, mas que esteja. O seu propósito pode ser uma ótima artesã, o seu propósito pode ser fazer uma deliciosa comida, o seu propósito pode ser uma ótima gerente. Perdeu um pouco esse aspecto metafísico. Eu acho que as coisas, quando elas ganham esse aspecto muito grandioso, elas ficam muito difíceis de serem atingidas. E aí, em vez de aquilo causar uma força, uma potência de vida, causa um desânimo. Ai, tô tão longe do meu propósito. Nossa, eu acho que eu nem sei o que é propósito. Nossa, o que é isso? Poxa, isso é viver, sabe? O propósito, na realidade, é a gente dizer sim para a vida e sim para tudo aquilo que nos é apresentado, né? Então, para mim, assim, o propósito da gente estar vivos é querer viver, sabe? É dar um sim para a vida. E o que é dar um sim para a vida? É a gente receber os presentes que a vida nos dá e de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais receptiva, de uma maneira a olhar aquilo e falar, então tá, como eu transformo isso? Que significado que eu dou para isso? Para mim, propósito está muito relacionado ao significado. Então, eu posso receber qualquer coisa, e aí é qualquer coisa mesmo, até mesmo algo que de repente a gente não goste, né? Como alguém no trabalho que venha cutucar a nossa ferida, ou uma pandemia, ou uma dor. Mas como que eu recebo isso, olho e dou um significado para isso, né? Poxa, então o significado é que tem coisas que eu tenho que aprender. O significado é que eu posso me fortalecer com isso. O significado é que isso veio me mostrar coisas que eu tenho dentro de mim, que eu posso transformar, que eu posso melhorar, que eu posso evoluir. Então, qualquer coisa de verdade, e aí eu acho que a gente tira um pouco o misticismo das coisas, qualquer coisa da vida tem algo a nos mostrar. E tem algo a indicar o nosso propósito. Então, para mim, o propósito é muito mais uma qualidade interna do que realmente o que você manifesta. É assim, com que qualidade interna que você está manifestando?
né? E aí pode ser um relatório de trabalho, pode ser um poema, pode ser uma ajuda realmente filantrópica para uma comunidade, mas assim, o que realmente te movimentou? Qual foi a chama que te movimentou? Então, o propósito, enfim, que eu considero é a gente se conectar com essa chama que nos movimenta, sabe? O que te movimenta para o mundo? Aí talvez você perceba assim, poxa, mas agora, nesse exato momento, não tem muita coisa que me movimente. Então, olhar para dentro e buscar aquelas coisas que costumavam te movimentar. E aí eu acho que é um resgate um pouquinho, né? Até de coisas que nos movimentavam na infância, na adolescência, e eu volto para esse tema, porque eu acho que muito da nossa essência está nessa fase da nossa vida. Então, o que você gostava de fazer? O que te movimentava para a vida? O que te fazia sorrir? O que fazia você querer mais? Né? Qual que era o significado das coisas? E aí trazer um pouquinho mais para o momento presente. É muito prático, né? Trazer para cá. Eu acho que quando a gente fica muito no etérico, a gente perde a chance de trazer para cá, né? Para a terra. E que tal sair dessa visão racional e trazer o propósito muito que o teu propósito pode ser simplesmente viver. E viver servindo ao amor. É simples? Bem simples. Mas quando a gente racionaliza, parece bastante difícil, né? Simplesmente viver servindo ao amor. Parece pouco, né? Mas quando a gente olha com o olhar do coração ampliado, aumenta e vira algo forte e grande, né? E traz felicidade com simplicidade, porque servir ao amor é algo que se torna na nossa vida, quando a gente faz isso com o coração aberto, bastante simples, né? E é isso, o amor ele tá na simplicidade também, da gente poder olhar para o simples e admirá-lo e dizer sim e perceber quão bonito é, né? Quão grandioso. É isso aí. Muito legal. Beijo. Obrigada. I never made it, but I